Cura. Eu sou Sirlene Correia, consteladora familiar e empresarial. E hoje no programa nós estamos falando de nascimento, né? Será que a gente vem com uma folha em branco ou a gente já vem com muitas escritas, né? E também falando de como você ter um ano de 2020 feliz, né? Que foi o que nós, agora nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas aí, foi o que nós mais desejamos, né? Um Feliz Natal, né? E um feliz ano novo, próspero, cheio de alegria, saúde, paz e amor, né? Acredito que foi a frase que todos nós mais falamos aí. E é importante trazer para nós essa real teoria, né, de como funciona na prática para que a gente possa ter um ano de 2020, que é um ano extremamente diferenciado, um ano bissexto, um ano 4, astrologicamente falando, um ano da energia do Sol, é um ano de força paterna, de força de ação, de força de resolução, de resultados, de conquistas, mas como você se sentir feliz? Então a felicidade faz parte de pequenas conquistas. Nós não conquistamos o tempo todo e nós não somos felizes o tempo todo. E a gente precisa lidar com essa realidade de frustração. Quando a gente se coloca a fazer algo e não consegue ou não conclui, isso nos gera uma frustração. É natural do ser humano. E a gente precisa aprender a lidar com essa frustração. Ok, não deu certo, tudo bem. Ou eu tento de novo, ou esse não era o meu momento. E eu aceito e acolho aquilo. Eu não sou Mulher Maravilha, nem você é o Superman. Porque nós somos seres limitados fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Nós temos as nossas limitações como seres humanos. Como eu disse, quando a gente nasce, a gente já nasce com um registro, uma memória celular de comportamentos. Então a gente, desde pequenininho, a gente também tem pequenas conquistas que devem ser comemoradas. Porque a gente entende que a vida é feita de pequenas conquistas. Às vezes a gente fica esperando comemorar aquela grande promoção, né? Aquele grande carro que a gente vai lá e compra, e você esquece de comemorar que hoje você tem um carro que te leva para os lugares que você precisa. Então isso é a verdadeira gratidão, de quando a gente agradece aquilo que a gente tem hoje, né? Então, para que a gente tenha um ano 2020 mais feliz, né, com mais momentos felizes, isso não significa que nós não vamos ter frustrações, que nós não vamos ter decepções, que nós não vamos ter fracasso, porque isso faz parte do ser humano, isso nos desafia a sermos pessoas melhores. Se nós só acertássemos tudo, nós teríamos o ego lá em cima. Por isso que fracassos e dificuldades são necessárias para controlar o nosso eu. Então, é bom que a gente fracasse, porque a gente percebe o quanto a gente é limitado, o quanto a gente precisa das pessoas, é necessário, né? Muitas vezes a gente está ali crescendo, 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 e de alguma forma, pá, vem alguma coisa e te derruba. Poxa, o que isso significa na sua vida? O que você deixou de olhar? O que você deixou de agradecer? Né? Esqueceu? Então, para que o nosso ano de 2020 seja um ano realmente feliz, vamos olhar para 2019 e nomear fracassos. Sim, é necessário acolhermos os fracassos. Nós não podemos excluir nada. Bert Helling, que é o criador das constelações, né, criou as 3 leis sistêmicas, lei do pertencimento, que diz que nós não devemos excluir nada, nem a pior pessoa da nossa família, a pior pessoa da sociedade, ou aquela pessoa que a gente julga ser a pior, né? Porque isso é diante da nossa ótica que nós julgamos o outro da forma que nós somos julgados. Quanto mais eu julgo, mais eu sou julgado. Isso é a lei do equilíbrio. Então, se você quer parar de ser julgado, pare de julgar. Então, quando a gente olha para o nosso ano de 2019, pega um papel e uma caneta aí, escreva todas as conquistas que você teve. Com certeza, muitas delas você esqueceu.
Então, é muito importante que um ano novo, né, um ano de nascimento, de novas ideias, novas esperanças, novas propostas, sempre nasce uma nova esperança com um novo ano. E esse ano é um ano de uma economia que promete algo diferenciado, que o empreendedor está conquistando o seu espaço, que as regras dos negócios estão mudando, né? Porque aquele que começa a se preocupar mais com você mesmo, com os que estão à sua volta, vão se destacar mais. Esse é o empreendedor do futuro, aquele que cuida de si, que cuida do outro e que cuida do planeta. Esse é o empreendedor do futuro. Então, quando nós nos colocamos a ter um ano melhor, primeiro, nós precisamos aceitar fracassos e conquistas de 2019. Foram importantes para que você chegasse até aqui. Com certeza, muitas coisas nós falhamos. Muitas coisas nós poderíamos ter sido melhor, mas naquele momento era somente aquilo que eu sabia fazer, é somente aquela informação que eu tinha. É como uma prova, né? Muitas vezes você estuda, e as perguntas que você estudou não caem na prova. E aí, ou cai uma pergunta semelhante, ou de repente ali você te deu um branco, você não conseguiu responder aquilo que talvez você até sabia. E aí, quando você, terminando a prova, você dá um Google ou vai lá trazer a resposta, você fala, nossa, mas era tão simples. Era tão fácil, né? Estava na ponta da minha língua. Mas diante do contexto da adversidade, de você estar sob pressão ali, você não conseguiu produzir melhor. E muitas vezes aquelas pessoas que a gente julga, talvez o nosso pai e nossa mãe, estavam num contexto, talvez sob pressão, talvez sob dificuldades ali, que nós não fazemos ideia da forma e do momento que eles estavam vivendo e das escolhas que eles estavam fazendo. E nós, filhos, julgamos os nossos pais por eles não terem nos dado aquilo que a gente acha que era necessário, e a gente não aceita a história. Isso quando a gente fala também dos nossos anos anteriores, da nossa vivência, da nossa expectativa, da nossa história, para que o nosso ano de 2020 comece verdadeiramente sendo um ano feliz, para que nós podemos ter momentos de mais felicidades, avaliemos, né? E agradecemos o nosso ano de 2019, o nosso ano de 2018, se você não fez isso nos anos anteriores. Então é um bom momento essa semana de você olhar para a sua história, ser grato, mas gratidão de verdade, não é dizer eu sou grato, é gratidão de reconhecimento, né? Quando eu agradeço, eu me coloco diante da graça divina. E é isso que nós precisamos fazer diante das nossas dificuldades de 2019. Porque você teve um grande aprendizado nos seus fracassos. Você já sabe que essa porta você não deve abrir dessa forma. Talvez você tenha mais cuidado em pisar, talvez você tenha mais cuidado em abrir, talvez você faça uma cópia da chave para abrir as novas portas das novas possibilidades. Então, todo o fracasso nos traz um grande conhecimento. As maiores conquistas da humanidade foram conseguidas depois de muito fracasso. E as pessoas, os seus inventores, os seus criadores não desistiram. Quando a gente fala sobre não desistir, né? Quando a gente fala no ano de 2020, é um ano de força do Pai, é um ano de força do Sol, é a força da conquista. O Pai na nossa vida significa força, significa ação, significa realmente não desistir. E quando a gente tem essa energia de aceitação da figura paterna, da energia masculina do nosso sistema familiar, a gente tem muito essa força de conquista, força de energia de conquistar. E isso fica muito evidente esse ano, a força da conquista vindo da força do seu pai. E aqueles que ainda não têm, né, essa força da energia do homem, essa força da energia masculina, vai ter muito mais dificuldades esse ano, porque é um ano de energia masculina. Então, eu quero fazer um convite para você aí da live, um convite para você aqui da rádio, né? Nós estamos falando aqui da Rádio Cidade de Jundiaí, transmitindo para o YouTube da Rádio Cidade de Jundiaí. Então você segue lá, se inscreve. A Rádio Cidade é uma rádio que sempre traz muita informação, muito conhecimento.
Esse ano de 2020 terá muitas novidades para você ouvinte. Então, nós estamos caminhando para uma era digital. Então, é importante que você esteja conectado no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque são novas ferramentas muito utilizadas para os meios de comunicação. Então, é importante que você também se conecte e clica lá, cadastra no sininho e recebe todas as informações aqui da Rádio Cidade de Jundiaí. Sempre tem novidades. Porque nós, nesse ano de 2020, né, que estamos desejando felicidade, nós precisamos nos atentar a pequenas conquistas, né? Pegando papel e caneta aí, você anotando tudo que você conquistou e tudo que você fracassou. Faça uma lista de um lado, conquistas, e faça outra lista do lado, fracassos. Né? Hoje, na segunda-feira, primeira segunda-feira útil do ano, é importante que você já tenha essa consciência, né? E você tire um tempo para você escrever isso. É importante você tomar a consciência de o quanto você se esforçou. E cada ponto que você vai entender do seu fracasso, você vai observar e trazer o que você poderia ter sido melhor. Que na próxima experiência que o universo te der, você já vai saber fazer. Porque você já aprendeu, né? E quando você passar nessa fase de novo, porque a vida é como um videogame, tudo aquilo que você não resolve volta com mais dificuldade. Por isso que a constelação familiar, ela vem trazer para você esse olhar de amor, de você ter a possibilidade de tratar emaranhados do seu sistema familiar, muitas vezes criados muito antes de você nascer. E você já nasceu com essa página escrita, daquele conflito que de alguma forma você reverbera esse comportamento, você repete esse comportamento, porque você está emaranhado nesse comportamento. Então, a melhor maneira de você interromper esse ciclo é olhar para isso com amor, porque as constelações elas nos trazem muitas tomadas de consciência, porque a gente consegue ver ou rever ou revivenciar aquele momento crucial, talvez na vida da nossa mãe, talvez na vida do nosso pai, que a gente não tinha acesso, que a gente não sabia, que a gente não perguntou o porquê que ele agiu daquela forma. E talvez nem ele saiba, porque também ele estava repetindo um padrão. Quando nós nascemos, nós já nascemos com uma história escrita, né, de comportamentos, de padrões, que o nosso inconsciente já está registrado. Muitas vezes, né, a sua avó, a sua tataravó, tinha medo de cobra. E de alguma forma, você também traz esse medo e você nem sabe por quê. Você de repente nem vivenciou aquilo, mas você traz aquilo, porque isso já está registrado na sua memória celular. Porque talvez alguém no seu passado foi picado de cobra. E aí aquilo registrou na célula, na memória celular, aquele comportamento de quando ver uma cobra ter medo. E a gente nem faz ideia disso. Porque às vezes a gente nem parou para perguntar, a gente nem parou para pensar nisso. Então, muitas coisas estão registradas na nossa memória. Então, muitas dificuldades, muitos medos, muitos anseios que a gente traz na nossa história hoje, vem de padrões que vêm lá de antes da gente nascer. Talvez antes da nossa mãe nascer, talvez antes da nossa avó nascer. Biologicamente, nós temos a capacidade de trazer registrado na nossa memória 12 gerações. A história de 12 gerações. 12 gerações aí podem significar aí 300 anos. Então, sim, águas passadas movem moinhos. Essa é uma frase que nós podemos ter esse olhar de amor. Sim, o que aconteceu na história do seu passado, o que aconteceu na história da sua mãe, o que aconteceu na história do seu pai, o que aconteceu na história do seu avô, da sua avó, do seu bisavó, sim, interfere de uma maneira positiva ou negativa na nossa vida hoje. Tudo isso depende de como nós aceitamos a nossa história, de como nós nos colocamos para a vida em estado adulto. Eu só me torno adulto para escrever a minha história quando eu aceito a história que veio antes.
a história dos meus pais. Porque eles tiveram as suas limitações, eles tiveram as suas dificuldades. E quando eu olho isso com amor e aceito verdadeiramente com a minha alma, eu posso, a partir daí, me tornar um adulto consciente e responsável e fazer as minhas escolhas por mim mesmas, independente do comportamento ou das escolhas que a minha ancestralidade teve. Somente quando eu olho com amor e digo, eu vejo vocês e entendo que esse foi o comportamento necessário para vocês, mas eu posso e me permito fazer diferente. Então essa é uma frase de solução que nós usamos muito em constelações, para que a gente possa ter a permissão de fazer diferente. Nós verdadeiramente precisamos olhar com humildade e com amor, porque de alguma forma, certo ou errado, aquilo trouxe a sobrevivência do nosso sistema. E muitas vezes, para que haja sobrevivência, a gente precisa fazer algo que de repente não é aquilo que a gente gostaria, mas aquilo foi necessário para que o nosso sistema familiar sobrevivesse. Então, o sistema familiar sempre vai estar a serviço da vida, a favor da vida. A energia do coletivo é muito maior do que a minha própria escolha. Ou seja, se eu preciso escolher, isso inconsciente, morrer, né, para salvar o sistema familiar da minha história, para que ela perpetue para as próximas gerações, inconscientemente eu vou escolher. É uma visão inconsciente. E tenha certeza que 90% dos nossos comportamentos são inconscientes. O porquê eu tenho a necessidade de fazer tal coisa. E muitas vezes são comportamentos inconscientes que estão a serviço da vida. Então, quando a gente pode olhar para 2020 e entender que esse ano realmente pode ser um ano de muita felicidade e prosperidade, nós começamos a primeira fase, aceitando. Em 2019 foi um ano de grande aprendizado. E você pode tirar qual foi a sua maior lição, qual foi o seu maior aprendizado de 2019. Então, para você aí que está no YouTube, para você que está aí assistindo na live do Facebook, coloque aí, né? Qual foi o seu maior aprendizado em 2019? Porque é importante a gente levar em conta tudo o que nos aconteceu. Muitas vezes, para muitas pessoas, 2019 foi um ano de fracasso. Foi um ano de muitas tentativas e muitos erros. E não fique triste por isso, porque foi um ano que você aprendeu muitas coisas, você aprendeu muitas maneiras de não fazer. Olha que aprendizado! Muitas maneiras de não fazer daquela forma. E com a inteligência que o ser humano tem, você precisa trazer isso para o lado positivo, né? De qual forma você não vai fazer mais? Então esse 2020 é um ano de novas oportunidades, você já tem uma bagagem de como não fazer, ok, se arrisque para o novo. Existem outras formas de você fazer. Essas daí você já não vai usar mais, porque você já sabe que fracassou. Então, se lance para novas oportunidades. Esse ano é um ano de grandes oportunidades, de conquistas, e eu quero ajudar você a conquistar o seu sonho, a conquistar a sua verdadeira motivação que te faz acordar todos os dias. A constelação ela pode trazer esse caminho, a consultoria de negócios, na qual eu também trabalho, pode te trazer esse caminho, esse novo olhar de conquistas e de vitórias para 2020. Então a gente vai entrar mais uma vez no intervalo comercial e a gente volta falando sobre essa energia de conquista para 2020. Fique ligadinho, a gente já volta.